Olá, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Ainda. Eu quero já agradecer os nossos convidados de hoje, a Cláudia e o Juliano, agradecer os nossos parceiros, a Livraria da Tarde, a Rádio Cultura de Curitiba. Lembrar que depois o nosso encontro fica disponível no Facebook, fica disponível também no site da Livraria da Rádio Cultura de Curitiba, como webséries, e também no canal do YouTube da Livraria da Tarde. Boa noite a todos e todas. Agradeço aí a parceria da Michele, que divide a curadoria comigo esse ano. As gentis presenças aí do Juliano e da Cláudia. A Cláudia aí já se tornou uma parceira do projeto, já nos acompanha aí e participa há algum tempo. Eu vou fazer uma pequena abertura, apresentar os nossos convidados e aí a gente começa. Lembrando que vocês podem fazer perguntas pelo chat que aparece aí para vocês no Facebook. Bom, então vamos lá. Hoje o nosso tema é O Luto, segundo Thomas Bernhard e Peter Sloterdijk. Quais os destinos possíveis de um luto? Ao comparar melancolia e luto, Freud centra a questão em torno da perda, seja de uma pessoa, seja de um ideal. Pensando com Lacan, qual seria a função constitutiva do luto na estrutura do desejo? Será que podemos afirmar que a perda em jogo no luto é da ordem da privação e requer trabalho para situar-se do lado da castração? Thomas Bernhard, escritor austríaco, trabalha a morte em duas narrativas, O Náufrago e Árvores Abatidas. Talvez valha nos perguntar como o Estatuto da Morte configura o espaço literário. Para o filósofo Peter Sloterdijk, a vida atual não convida a pensar. Autor de livros cruciais para pensar a nossa época, como Crítica da Razão Cínica, Ira e Tempo, o autor nos convida a pensar a teoria do espaço íntimo. Para o autor, as imagens e as metáforas frequentemente têm um valor conceitual profundo. Para Sloterdijk, a imunidade será a grande questão filosófica e política após a pandemia. Então, para a nossa conversa de hoje, recebemos Cláudia Maria de Vasconcelos, escritora, dramaturga e ensaísta, mestre em filosofia e doutora em teoria literária pela USP. A Cláudia ministra oficinas, workshops e cursos livres, é autora de Samuel Beckett e seus duplos, Espelhos, Abismos e outras vertigens literárias pela Iluminuras, tendo recebido o prêmio de ensaio literário da Biblioteca Nacional. Juliano Garcia Peçanha, escritor e doutor em filosofia pela USP, mestre em psicologia clínica pela PUC, autor da tetralogia Testemunho Transiente, composta pelos livros Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Instabilidade Perpétua e de Recusa do Não Lugar. Bom, a gente não combinou aqui, mas eu acho que a gente pode começar com você, Cláudia. A gente pode começar pela literatura. Te passo a palavra. Acho que seu microfone está... som, Cláudia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Michele. Boa noite, Juliano. Então, estamos aqui hoje para falar da questão do luto, e eu vou dar uma visão literária da questão através de uma obra do autor austríaco, como a Patrícia falou, do Thomas Bernhard. Já é um autor falecido, talvez seja um dos grandes autores romancistas e dramaturgos do século XX. Eu imagino que se o Peter Handke não tivesse levado o Nobel, ou se fosse vivo, o Thomas Bernhard teria ganho, ou pelo menos merecia. Enfim, eu vou falar sobre o Thomas Bernhard, antes de mais nada, né, um autor muito polêmico, ele escreve a partir de uma linguagem muito forte, repetitiva, ele parece que escreve a partir da ira, e ele é muito polêmico, ele se posicionou contra a hipocrisia austríaca, né, porque, de certa maneira, depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas austríacos
permaneceram lá, não foram presos, né? Então, o Thomas Bernhardt, ele tem uma chamada trilogia do escândalo, né, que são obras finais dele, que são, eu vou ler aqui o nome só para não me perder, que é O Fazedor de Teatro, Árvores Abatidas e Mestres Antigos, que é o texto que eu vou comentar hoje, são chamada trilogia do escândalo, em que ele investe contra a sociedade austríaca, especificamente contra a sociedade vienense, e é muito atacado por isso. Mas então ele é um autor polêmico, fala com essa força, e muitas vezes a gente pode ter a impressão que a obra do Thomas Bernhardt beira um pouco, vai além da ironia, pode beirar um pouco o cinismo, mas o que eu entendo é que sempre existe no fundo uma compaixão humana, e sobretudo nessa última obra, o último livro que ele escreveu, que se chama Mestres Antigos, e que não está traduzido para o português. Ele escreve esse livro, é o último livro que ele escreve sobre o impacto de um luto. Por um ano antes de ser lançado o livro, ele tinha perdido uma amiga de vida inteira, 36, 37 anos mais velha que ele, mas uma pessoa vital, ele chamava ela de uma pessoa vital, esse tipo de pessoa que ajudou ele, estava com ele em todos os momentos, né? Pra vocês terem uma ideia, num outro romance importante do Thomas Bernhardt, chamado Mestres Antigos, ele fala sobre ela, né? Os romances do Thomas Bernhardt têm muitos traços autobiográficos, a gente podia chamar de autoficção, alguma coisa assim. Ele diz dessa amiga que chama Hedwig: a pessoa da minha vida, a pessoa determinante para mim em Viena, depois da morte do meu avô, a minha grande amiga, a qual eu devo não apenas muitíssimo, mas francamente, desde o momento em que ela, há mais de 30 anos, surgiu ao meu lado, mais ou menos tudo. Sem ela, já nem sequer estaria vivo e, de qualquer modo, nunca teria chegado a ser o que sou hoje, tão doido e tão infeliz, mas também feliz como sempre. E assim ele vai num grande parágrafo de elogio a essa amiga. Então, quando ele escreve Mestres Antigos, ele está impactado pela morte dessa pessoa, desse ser vital, como ele chama. E o livro, Mestres Antigos, justamente fala de um crítico de música, de 80 anos, chamado Heger. Nota que o Heger é um nome palindrômico, que você pode ler de trás para frente, né? E esse crítico, na história, no romance Mestres Antigos, acaba de perder a esposa. Ele perdeu a esposa há 6 meses, e quando o romance inicia, ele está recém saindo de uma grande depressão de 6 meses, que fez ele interromper uma rotina de praticamente a vida inteira. Qual era essa rotina? Era um dia sim, um dia não, ir para o Kunsthistorisches Museum em Viena, que é o Museu de Arte de Viena, e se sentar no Salão Bordone, na frente de um quadro do Tintoretto chamado O Homem de Barba Branca. Então, ele tem um ritual de 40 anos, 30, 40 anos, de um dia sim, um dia não, ele vai para o museu e se senta na frente desse quadro intitulado O Homem de Barba Branca. Até tenho aqui uma figurinha do Homem de Barba Branca para a gente entender. Acho que não sei se dá para ver. Esse é o quadro do Tintoretto. E ele se senta, então você imagina um velho que se senta, né, de frente para outro velho, e ficam nesse espelhamento, né? E ele consegue ter ideias para escrever as suas geniais, como é dito, as geniais críticas de música, que são odiadas em Viena, mas são muito apreciadas fora de lá, e são editadas, e ele é publicado no The Times em Londres. Nesse dia em especial, ele vai um dia sim, um dia não no museu, mas nesse dia ele vai um dia sim e outro dia sim também, que é uma coisa inusitada, que ele nunca fez antes. E ele convida um amigo, que na verdade é o narrador da obra, é um discípulo dele, para se encontrar com ele nesse dia, né, que inusitadamente ele foi 2 dias seguidos ao museu. Esse narrador, que é discípulo dele, chega um pouco antes e não quer incomodá-lo, porque vê que ele está lá no ritual de ficar de frente para o quadro. Então, esse narrador
ele fica ao longe, um pouco afastado, olhando para o Heger, para o velho, que está olhando o quadro. E, eventualmente, tem um terceiro personagem importante no romance, passa o vigia do museu, que é um outro personagem importante, que também é uma espécie de discípulo do velho, do Heger, que de tanto ouvir ele falar sobre arte, acaba falando sobre arte melhor que os guias do museu e entendendo de arte, né? Então, o Heger, ele tem essa característica, né, de ter porta-vozes. O Hirziger, que é o guarda do museu, é um porta-voz, ele sabe falar de arte, de cultura, porque ele ouviu tanto o Heger falar que ele também sabe falar. O narrador, que é discípulo, é um filósofo, com uma obra em andamento que ele nunca publica, esse narrador também, ele está sempre se remetendo às ideias do Heger, ele repete, às vezes quando a gente vê o Heger falando, e o narrador falando também, parece que são a mesma pessoa, porque são porta-vozes, e o Heger fala, eu gosto de ter porta-vozes, né, tudo que eu quero é ter porta-vozes, e um dos porta-vozes dele mais importantes era a esposa que era mais nova que ele, que tinha uma saúde maravilhosa, que, no entanto, ela morre antes dele, que ele nunca imaginava isso. Então, existe um luto muito grande, uma tristeza, um sofrimento, que gera uma depressão de 6 meses, em que ele não consegue sair de casa, e também existe essa perplexidade de saber que está compartilhando ideias geniais com pessoas, com leitores, que um dia vão morrer e que essas ideias vão por água abaixo. É interessante que o Thomas Berendt costuma dar subtítulos para as suas obras, então, tem O Sobrinho de Wittgenstein, Uma Amizade, né, e o Mestres Antigos Mestres Antigos, Comédia. É interessante que um livro que fale de luto, que fale de perda, que fale de depressão, se chama comédia. Mas é porque tem várias instâncias cômicas, ou se a gente pode chamar mais acuradamente, tragicômicas no livro. Primeiro isso, né, que é um crítico, uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem teorias, tem uma visão de mundo inusitada e brilhante, ele compartilha essa visão com os seus leitores, com os seus amigos mais íntimos, e essas pessoas morrem, né, e tudo isso vai se perder. Então, isso é um traço tragicômico, irônico, pelo menos. E também o fato de que, de repente, depois de 6 meses de um sofrimento muito grande pela perda da mulher, de repente, quando ele vê, ele sai desse sofrimento. E isso também o espanta, porque como ele pôde sair, né, deixar de sofrer por uma pessoa que foi tão importante para ele, e como ele pôde deixar de sair de uma hora para outra, e como isso acontece assim de maneira inusitada e que você não tem controle, e como de repente ele começou a se sentir mais livre do que nunca. Não que ele não se sentisse preso pela esposa, mas de repente ele já era uma pessoa totalmente livre, porque ele não tinha mais ela, ele nem pensava mais em morrer, porque eles pensavam em morrer na própria morte por conta dela, de preocupação por ela. Então, nesse momento, ele é uma pessoa totalmente livre e já está curado da grande depressão gerada por esse luto. E existe uma tensão dramática no romance, que você fica sabendo que existe uma rotina, e nesse dia ele quebra a rotina. E ele convida esse discípulo para conversar com ele alguma coisa importante. Então, o discípulo chega adiantado, não quer interromper ele na sua meditação, e fica essa tensão, mas o que será que ele quer de tão importante, né, nesse dia, né? E enquanto o discípulo olha para o Heger, que está olhando o quadro do Tintoretto, ele vai lembrando de outros dias que ele conversou com o Heger, né? E ele vai lembrando da própria infância e da própria vida, e ele vai lembrando quando ele conversou com esse vigia do museu,
Então, tem um jogo de espelhamentos e de discursos que vão se entremeando que é muito interessante. Então, ele está olhando para o Heger, que está olhando para o Tintoretto, mas, ao mesmo tempo, ele está vendo imagens de conversas que ele teve com esse velho há muitos anos, né, muitas conversas, ele pensa na própria vida, ele lembra de conversas que ele teve com o vigia do museu, então, são muitos olhares e muitos discursos intercalados que vão acontecendo ao mesmo tempo, naquele momento, num romance um romance longo, que acontece em algumas, o tempo da história, né, seria assim 1 hora que ele chega um pouco adiantado e fica esperando para ir conversar com o Heger e saber por que o Heger chamou ele nesse dia inusitado. No final, a gente vai saber por que é que ele chamou o discípulo lá. Ele chamou o filósofo, né, esse discípulo, porque ele queria convidá-lo para assistir uma peça de teatro no Burgtheater, e que ele estava muito envergonhado, porque a vida inteira ele falou que ele odiava o Burgtheater, né, o teatro de Viena, que ele não gostava de ir ao Burgtheater, que o Burgtheater era horrível, e de repente ele não consegue resistir, compra 2 ingressos para eles assistirem a Bíblia Quebrada, do Kleist, no Burgtheater. E eu não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia Quebrada é uma comédia, mas é uma comédia à la Édipo, é um juiz, é a história de um juiz que acaba se julgando a si mesmo, tem essa brincadeira. Então você vê, tem o velho olhando para o quadro do Tintoretto, né, ele vai assistir uma peça em que o personagem é um juiz que acaba se julgando a si mesmo, numa espécie de versão cômica do Édipo, rei do Sófocles. Então, são todas, toda uma relação de olhares, né, e de reflexões. No final, a peça, a apresentação foi horrível, é assim que termina o livro, né, e a apresentação foi terrível. Mas, enfim, então tem toda essa estrutura que vai criando, aos poucos, uma espécie de sabedoria cômica ou tragicômica da vida. E uma das questões mais pungentes, assim, da obra, é que como ele é um crítico de arte, um crítico de música, ele vai muito no museu para poder pensar, mas durante a depressão dele, nenhum daqueles mestres antigos, né, que dá o título à obra, esses mestres antigos, o Tintoretto e todos os outros que estão lá no Museu de Viena, conseguem ajudar. Shakespeare não consegue ajudá-lo a sair da depressão. Né? Ele fala, Kant não consegue me ajudar a sair da depressão. Ele fala que Schopenhauer ajudou ele a sair da depressão, mas porque ele forçou um pouco a barra, ele leu o Schopenhauer com outros olhos, né? Ele forçou um pouco a barra, então o Schopenhauer, de certa maneira, ajudou. Então, também isso tem essa ironia, e isso que ele chama de cômico, né? Que a arte também, num momento desse, não conseguiu ajudá-lo a sair do luto e da depressão. Foi alguma coisa da ordem da vida, que aquilo passou e que o assusta também. Porque como ele, que naquele momento em que perde a esposa, que ele também teve vontade de tirar a própria vida, de acabar com tudo, como é que ele, de repente, depois de 6 meses, se recupera e vai assistir uma comédia no Burgtheater? Então, a visão interessante do meu ponto de vista do Thomas Bernhard é que ele é muito sincero. Então, assim, a mulher é um porta-voz, as pessoas são porta-vozes para ele, mas isso assusta, porque todas as pessoas vão morrer e toda a sua genialidade vai se esgotar, vai acabar, vai desaparecer, né, se ele vai perdendo os porta-vozes, mas isso não impede que ele tenha de fato afeto, e que a relação entre esses homens, né, tem a mulher que faleceu, mas tem o discípulo e tem o vigia do museu, que é uma relação muito afetiva. Então é bonita essa contradição, porque tem essa questão, eu saí do luto, eu preciso de porta-voz, tem uma objetificação, parece, da outra pessoa, né, eu preciso de porta-vozes, mas ao mesmo tempo tem o afeto. Então tudo no Thomas Bernhard é ambíguo,
né? Mas tem sempre a humanidade que vem com algum peso, com algum estranhamento, com alguma coisa que não é pura, e isso é muito interessante. O mais legal é que, assim, é que tem uma pista de leitura desse livro que quando a Suhrkamp, que é a editora que editou pela primeira vez, né, o Mestres Antigos na Alemanha, eles fizeram uma brincadeira com a capa do livro. Então, eu vou mostrar aqui. Eles colocaram o Thomas Bernhardt numa espécie de inclinação que lembra um pouco a posição com o torso virado do Homem de Barba Branca do Tintoretto. E o Thomas Bernhardt é considerado parecido com a figura do quadro do Tintoretto. Então, de certa maneira, a gente pode ver que isso deixa um pouco insinuado de que esse homem de barba branca pode estar amalgamado ao próprio autor do livro. Então, você tem um autor vigiando os seus personagens, né, e o personagem principal, né, em reflexão com o autor, né, nessa brincadeira que eles fizeram, de certa maneira, esse autor, Thomas Bernhardt, também tentando ter porta-vozes, que somos nós, os seus leitores, só que essa filosofia que é destilada essa filosofia de vida, que é destilada da obra, de que tudo passa, de que tudo morre, de que é assim, né, de que tudo muda, né, do luto para o não luto, de não gostar de ir no Burgtheater para comprar o ingresso para assistir, né, a peça lá. Então, tudo vai mudando, e também vai mudar que nós, leitores, também vamos morrer, ele, autor, também vai morrer, como aconteceu um ano depois de lançar o livro, então é uma obra que ela se fecha dentro de uma espécie de sabedoria destilada do luto, e que é uma sabedoria que ele chama cômica, porque Mestres Antigos, uma comédia. Então, é um livro que fala de afeto, de luto, de arte, né, e é uma obra absolutamente bem montada. É um texto todo construído de uma maneira perfeita, em que estão ali encaixados, e nós encontramos não só os personagens, o próprio autor, e nós, leitores, ficamos implicados também muito vivamente por conta desse jogo que ele estabelece, de olhares, né, e de porta-vozes. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. A gente pode abrir para discussão. Eu acho que o Juliano talvez vá também dar alguns dados biográficos do Thomas Bernhardt, e para a gente entender um pouco esse autor. Então, a princípio é isso que eu queria falar, e depois a gente pode discutir. Quero muito ouvir o Juliano agora. Cláudia, queria só aproveitar uma pergunta que tem aqui. Esse livro só está disponível em inglês? Ele tem em espanhol? Você sabe? Eu tenho também em espanhol, tem em inglês, acho que tem para comprar no Kindle, alguma coisa assim, um e-book, e tem também em francês. Mas eu não conheço nenhuma edição em língua portuguesa, porque às vezes tem os livros que saem primeiro em Portugal, né, mas eu não conheço, eu não sei se já saiu. E eu acho estranho esse livro não ter saído ainda aqui, e se alguém que tem algum poder junto às editoras estiver assistindo a gente, podia sugerir, porque, na minha opinião, é um dos melhores romances do Thomas Bernhardt. É muito, muito, muito bem feito, é muito legal. Obrigada, Cláudia. Então, Juliano, a palavra é sua. Está sem som, Ju. Juliano. Desculpa. Estava agradecendo só, vocês não perderam, né? Não, agradecendo a Michele, a Patrícia e a Cláudia, né, que é minha amiga. E eu também sou fã, fui muito leitor do Thomas Bernhardt nos anos 90, eu li uns 13 livros dele, consegui reler um para hoje, 1,5, na verdade. Eu vou tentar fazer um pupurri para vocês, juntando um pouco o Bernhardt e a discussão do luto no Sloterdijk, né?
O Sloterdijk é um grande filósofo, está vivo, tá? Ele menciona uma vez a Esferas 3, se não me engano, faz uma referência lá, uma menção ao Thomas Bernhard como um grande irônico, tal. E acho que tem um vídeo na internet, uma discussão na Áustria, o que Thomas Bernhard queria. Então, ele era familiarizado com a obra do Bernhard, né? Eu vou tentar fazer um mix que apresente um pouco, deixa eu marcar minha hora, apresente um pouco do Bernhard, um pouquinho do Sloterdijk, principalmente nessa questão do luto, né? E a diferença entre luto e melancolia, né? Quanto ao que eu ia dizer do Bernhard, uma entrevista que eu tive até um vídeo dessa entrevista nos anos 90, não sei se tem no YouTube, em que ele diz que foi, enfim, a mãe dele, ao invés de deixá-lo no orfanato, que ele era um filho legítimo, ele ficou pendurado num barco em Roterdã, pendurado num varal, e o corpo dele ficou cheio de pústulas, né, feridas, né. E aí ele conta que com 4, 5 aninhos ele perdeu um amiguinho, Fakler Gusti, parece que era o nome, de apendicite, né? E ele fala, bom, e eu, o que vai ser de mim? Que eu sou imortal, porque eu não tenho órgão, não tenho nenhum órgão para ter do que morrer. A morte não vai poder me pegar. Então ele era aquilo que os deleuzianos adoram, né? O corpo sem órgãos, né? A gente vai falar um pouco do que é isso, mas ele, durante essa entrevista, ele fala que ele adoeceu aos 17 anos e percebeu que a morte podia pegar ele, né? E tinha um filme alemão que ele gostou muito, não me lembro o nome do ator agora, que uma hora que o cara atravessa aquele portal da morte, aquele umbral, o limiar, o cara põe a mão no ombro do outro, onde passa aquele umbral da morte, aí fazem nhaque. Ele falou isso na entrevista. E que ali, então, ele ficou com o ombro menor que o outro, porque a morte pousou soberanamente sobre ele, né, para sempre. Ele falou, ele não precisa pensar na morte, porque a morte pensa permanentemente em mim, né. Então, Thomas Bernhard, não vamos psicologizar a literatura, né, mas, vamos dizer, o lugar de fala dele era essa espécie de buraco aí da angústia, né. E eu vou juntar isso com o jeito de abordar o Sloterdijk. Uma das chaves para você abordar o Sloterdijk é a partir da gnose, que são aquelas tradições heréticas do cristianismo, né, e no judaísmo também, que experimentam o mundo como um lugar de exílio, um lugar asfixiante. O mundo é o próprio não lugar, né, é um lugar terrível, né. Fernando Pessoa, isso dá uma chave de leitura boa que você pode colocar muitos autores do século XX como gnósticos, né? Uma frase basicamente gnóstica, daquela famosa do Jorge Luiz Borges, eu tive o privilégio de ver ele na Folha de São Paulo em 86, eu lembro que ele reproduziu essa frase, eu odeio os espelhos e a cópula, porque ambos reproduzem o humano, né? Então, a experiência na gnose é de que o mundo é um excremento de um Deus ignorante, né? E o homem, então, no mundo está em exílio, ele tem que encontrar um outro princípio, né? Se conectar com uma espécie de outro Deus, um totalmente outro, porque isso aqui é uma... Então, autores, né, como Bernhard, né, Beckett, Fernando Pessoa explicitamente faz alusão como é que é a raça do cristão triste de Alexandria, né? Nas festas lá dos encontros gnósticos, o Fernando Pessoa ia em cerimônias onde cuspia na cruz, né? Mas os gnósticos se masturbavam juntos para o sêmen e para a terra, para não reproduzir o humano, né? Odeio os espelhos e a cópula porque ambos reproduzem o humano, né? Eu fui muito fascinado com a gnose, até escrevi alguns poemas gnósticos, eu acho que eu mesmo era um gnóstico, mas o interessante do Sloterdijk é isso, que a gnose seria uma espécie de ápice da negatividade, né? Então, você não precisa... Se você lê Ser e Tempo, você tem uma ideia do que é a gnose, essa ideia de que o homem
no mundo está em errância, está em exílio, né? Então, sua alma está perdida no mundo. Quer dizer, você não vai estudar os textos gnósticos, você lê Heidegger e outros autores, né? Tem um livro do Hans Jonas, que foi aluno do Heidegger, O Espírito da Gnose e a Antiguidade Tardia, o Espírito da Gnose, né? Você pode acessar o Espírito da Gnose através de alguns pensadores e escritores, né? Mas a gnose seria, assim, o ápice dessa tradição do negativo, vamos dizer assim, porque é o negativo mais forte que você pode experimentar, né? E o Sloterdijk, que é um filósofo que ele percorreu essa gnose, e aí ele tentou elaborar uma obra onde você tem exatamente o contrário do negativo, uma positividade radical de afirmação do mundo, né? E do mundo como um lugar bom, né? Do mundo como o único lugar, inclusive, que nós temos para habitar, né? Então é interessante porque grande parte das filosofias do século XX estão nessa matriz gnóstica. E o Sloterdijk é uma tentativa de escapar dessa matriz, né? E fazendo uma filosofia da positividade de algum modo muito mais sofisticada do que a de Nietzsche, né, Spinoza ou Deleuze, né? Exatamente porque esses caras não tinham noção do espaço íntimo, né? Daí que eu vou desenvolver o luto e a melancolia, né? E esses seres aí esburacados, rasgados, como Bernhard e Pessoa. Depois eu conto mais dessa entrevista do Bernhard, que agora me lembro que esqueci algumas coisas, né? Mas então ele vai fazer uma ontologia da intimidade, porque a ideia dele é isso, que o homem chega ao mundo, mas o mundo não é um vômito, como outro gnóstico diz, o Cioran, que o mundo vomita sua luz, né, sobre o meu rosto. O mundo não é um lugar assim de estrangeiridade, perplexidade assustadora, porque há isso que a gente chama de, ele vai chamar de aliado complementador. Essas são díades, né? O homem não surge já como indivíduo, mas ele mergulha em díades, que isso se fala muito infante e o cuidador, né? Você começa imerso numa espécie de 2 em 1, que eu vou depois explicar para vocês, e isso é o primeiro lugar no mundo, vamos dizer, o homem já chega dentro de um recipiente imunológico, ele não chega jogado no horror, né? Então, desde o início, o ser humano já está sustentado, desde a imersão no líquido amniótico e na placenta, né? Você está, vamos dizer assim, amparado, contido, né? Ele pega a analítica heideggeriana do ser no mundo, mas vai detalhar esse ser no mundo geneticamente, desde o feto, né? Quer dizer, o primeiro lugar já é contido numa placenta, então o Dasein, vamos dizer, o homem não está sozinho, você está sempre com, né? Isso desmente o teorema existencialista da solidão originária, né? Que parece radical, mas é falso. Então, ele vai plantar o homem, no início, sempre nessas díades, nessas biunidades, né? Essas biunidades é uma espécie de estufa, onde vai crescer o eu, né? O self, o si mesmo, o selbst, vai emergir numa relação forte onde há conexão de ressonância, né? É como, sei lá, o Juliano chega ao mundo, eu emito alguma coisa, eu não posso ser um samba de uma nota só, né? Se eu tenho um bom aliado, a gente pode chamar de mãe, embora seja uma função X aí, mas pode ser uma mãe, ela vai cantar uma outra nota, vamos dizer, que concorde, que continue a minha, né? Aí eu acrescento uma outra nota. Então, eu e ela, vamos estar dentro de uma música comum, né? Uma espécie de... A música não é desse 2 em 1. Um existe no outro, e pelo outro eu faço um som, ela dá continuidade.
É igual a brincadeira de pegar na corda, assim, eu puxo a corda de um lado, o outro puxa do outro, né? É uma situação de ressonância, né? E complementação. Digamos que se eu toco uma nota de valsa, o outro vem com samba, ou ela pergunta, por que você está tocando isso? Né? Aí interrompe a comunicação da díade. Então, essa estufa aí onde o self cresce vamos dizer, vai fracassar, né? Então, a chegada ao mundo é uma coisa boa, e você nasce através da complementação, vamos dizer assim, da sua musicalidade, né? Não há uma alienação originária. A alienação seria para aquele onde ficou amputado da mãe, vamos chamar assim, né? Então, Sloterdijk está desenhando, vamos dizer, o mundo como um lugar acolhedor para o qual devemos dizer sim, né? Em certo sentido, a gente tem que abandonar esse patos aí do desamparo, vamos chamar assim, né? Enfim, isso tem muitas consequências políticas e filosóficas. Até o Sloterdijk lê a primeira geração da teoria crítica em termos de gnose, de metafísica negativa, né? Então tem toda a polêmica alemã com a teoria crítica, né? Mas seria para ele uma modalidade da gnose. Depois, se vocês quiserem, eu posso discutir isso, né? Mas então, não sei se vocês estão entendendo, a ideia seria o seguinte, que o luto, né, o luto pressupõe, vamos dizer, que eu nessa díade inicial, de algum modo houve uma ressonância, uma complementação, então eu vim a mim, vamos dizer, eu cheguei a si, a mim mesmo, né? O sujeito vem a si, ele não fala sujeito, para se despedir de uma certa tradição filosófica. O sujeito, o si mesmo vem a si de um modo legal, né? Quando esse aliado não era sádico, o intrusivo, né? O desatento, né? E aí você forma esse si mesmo e pode migrar para mundos ampliados, né? Digamos que aí você tem condições de perder um objeto, que aí você já é, vamos dizer, sujeito, vamos falar assim. E aí você pode, o objeto é aquilo cuja deixabilidade, cuja perda não afeta a sua consistência. Então você pode trocar, né, a sua namorada por uma coisa desse tipo, como diz o Freud lá, o capital libidinal, a imagem bancária, né, volta para si e você reaplica, né? Agora isso, então, não estou vendo o tempo, vocês me falarem, vou tomar um gole de água. Então, esse vir-a-si aí, ele emerge a partir dessa complementação, né? Enfim, ele faz muitas críticas à tradição da psicanálise. Isso depois a gente pode discutir. Dialoga muito com a psicanálise, mas ele tem uma outra maneira de dizer o acontecer humano, né? Inclusive tirando esse traço do trágico e da negatividade presente em Freud e Lacan, né? E, vamos dizer, ele estaria mais próximo da psicanálise relacional de Ferenczi e Winnicott, embora ele não tome isso como fonte ou como base da esferologia, sabe? Ele faz a coisa dele lá, né? Então, quando eu estou em condições de perder, eu já estou um si mesmo, eu posso perder o objeto. O objeto é aquilo que está diante de mim, né? Então, a grande crítica à psicanálise é nessa nomenclatura. Quando eu vou falar das díades, dessas dualidades arcaicas, eu não posso usar os termos sujeito-objeto. O termo sujeito-objeto atrapalha tudo para você compreender o funcionamento das díades iniciais. A semântica psicanalítica ela é toda kantiana, pós-kantiana, essa de sujeito e objeto. E isso não toca na intimidade, nas relações surreais, onde eu estou no outro, o outro está em mim, eu existo
extaticamente, né? A intimidade é uma espécie de mergulho abissal no mais próximo, né? Depois eu posso desenvolver isso. Dou um exemplo, um poema do Henri Michaud diz: eu estou nervoso, coloco uma maçã sobre a mesa, logo eu mergulho nesta maçã e estou calmo. Quer dizer, o íntimo é um mergulho abissal, né? No ente, né? Eu posso mergulhar, um bebê mergulha na mãe, né? Vamos dizer, ele morde o peito para se incorporar, né? Tem um canibalismo, um tráfego de gesto, né? Então, a linguagem sujeito-objeto, ela atrapalha para designar esse campo. Ela é oriunda da metafísica grega, da substância, né? Então, isso impede toda espécie de fala sobre o íntimo. Então, esse livro, Esferas 1, umas 570 páginas, é uma analítica da intimidade, né? Então, por exemplo, já que eu falei para vocês do luto, o ponto de partida não é sujeito e objeto, mas um pré-sujeito e um pré-objeto. E esse aliado, esse outro que está numa conexão forte de ressonância, não pode ser designado como objeto, né? Então, vamos dizer, se o meu aliado ressoante desaparece antes de eu me constituir, se eu estou em vias de me constituir com ele, ele desaparece, eu vou cair vamos dizer, no buraco melancólico. Aí eu não vou saber dizer o que falta, né? Porque exatamente não é um objeto. O que foi perdido, ele chama de não objeto. Então, aí tem muitas críticas ao Freud, porque eu acho que o Freud se confunde na análise da melancolia, porque fala que a sombra do objeto recai sobre o eu. Mas na melancolia, o que foi perdido não foi um objeto. Então, são questões semânticas que ajudam a você elucidar todo o âmbito das dualidades arcaicas. Isso depois tem consequências clínicas imensas e, enfim, tem também tudo que é uma espécie de inconsciente judaico na psicanálise freudiana, que não está explicitado para os analistas, né? Uma ética dual sempre, que precisa de um corte do pai para não haver uma psicotização no grude com a mãe, né? Então ele vai descrever isso de outra maneira, vamos dizer, mais winnicottiana, embora não seja filiado a essa psicanálise relacional, né? Mas é uma ontologia relacional. O pessoal da psicanálise ainda vai ter que lidar com ele nos próximos 20, 30 anos. As pessoas ainda não estão, no Brasil, acho que familiarizadas com essa obra, né? Mas eu acho que é um pensador assim, tipo Heidegger e Nietzsche, dessa mesma grandeza, né? Então não vai ter como não responder a essas críticas, sabe? Mas, enfim, não era para isso também que eu estou aqui, né? Então, a ideia a melancolia, vamos supor que eu vou aprender violino, tem uma outra pessoa para tocar comigo. Eu dependo dele para desenvolver minha peça, né? Então, eu só vou tocar em outros contextos se eu tiver treinado muito com esse outro. Se esse outro violino desaparece antes de eu aprender a tocar, eu não vou saber tocar minha peça, né? Então, o melancólico seria isso, ele é um solista a contragosto, ele não formou o repertório de si, né? Que é o caso aí que eu contei para vocês biograficamente do Bernhardt, né? Do Pessoa, né? Enfim, vários desses poetas do negativo, né? E essa é uma posição aí, então, que vamos dizer, o Sloterdijk não transforma isso na condição humana, que a condição humana é essencialmente trágica, né? Então, para ele, a tradição psicanalítica é muito pessimista, né? A experiência de si, de chegada a si, é um júbilo, ela é joy, é uma alegria, né? E o mundo também não é só alienação, é uma rota ascendente. Se eu tomo uma forma correta, vamos dizer assim, que eu vim a uma forma boa, não preciso ficar desconstruindo a forma, né? Essa obsessão pela desconstrução também da filosofia do século XX, né? Então, vocês percebem que tem muitas coisas aí. Eu tentei fazer um pupurri aí da gnose,
a superação da gnose na obra do Sloterdijk, né? O Thomas Bernhard, como um autor gnóstico nesse sentido, de que o mundo, apesar de tudo que a Cláudia fala, né? Se vocês, muitas pessoas ficam assustadas, né, quando vão ler Thomas Bernhard, né? E realmente, vamos dizer, como ele fala, né? Vamos dizer, o abismo está sempre soprando, né? Então sempre são mortes, suicídios, doença. Não há uma narrativa no sentido de uma iluminação e desse júbilo, né? E eu acho que nós ficamos muito marcados por essa coisa gnóstica, né? E tomamos a solidão e a natificação como um pensamento radical, né? Essa paixão pelo negativo é equivocada, né? Então, o Sloterdijk vai num ponto muito importante, assim, como se isso fosse parte de uma religião moderna, e é falso todo esse pressuposto aí existencialista, né? A ideia de que há um desamparo originário, tudo isso é falso. O desamparo, ele é circunstancial, né? Ele não é estrutural. Então, são várias coisas, né? E é uma obra... E o luto, então, pressupõe a consistência, né, desses selbst, de que eu vinha... de que o si veio a si mesmo. Isso ele não vem porque ele se aliena no imaginário, ele é obrigado a olhar uma imagem fora dele. Isso, para o Sloterdijk, seria uma psicotização originária. Já pensar uma criança amputada da mãe, né, que não teve o abrigo tátil, sonoro, de cheiro, de estar sustentada, né? Para ela tomar a consistência dela numa imagem, né, no eidético, é porque ela já é azarada, vamos dizer, né? Nesse sentido, a psicanálise lacaniana partiria de uma psicose originária, e isso é um caso excepcional, não é o caso do geral, né? Então, vocês vão vendo que tem muitas consequências essa obra dele, muitas críticas ao Freud também, né? Principalmente numa semântica. É preciso desenvolver uma semântica da intimidade para poder, inclusive, fazer outro tipo de clínica, né? Quando você encontra um rasgado, um esburacado, né? Então, não sei se eu estou no meu tempo aí, se vocês querem me perguntar alguma coisa. Eu concluiria dizendo isso. Ele parte, então, do pré-sujeito, pré-objeto. Quando eu perco esse pré-objeto, que é o aliado, que é a ressonância, que é o complementador, o gênio, você vê que ele muda a linguagem, porque é algo que está tão perto de mim que eu não posso designar isso com o termo objeto. Quando eu perco isso, que eu me torno melancólico, eu não sei dizer o que falta, porque o que falta exatamente não é um objeto. Entenderam? Então, isso seria, então, a melancolia. E o luto, eu já estou casado, vamos dizer, o cara já está autonomizado, já... Vocês entenderam? A gente sempre vai emergir de um dois em um. Então, nunca é possível começar falando de indivíduo e de sujeito. Nós somos divíduos, para depois virarmos indivíduos, né? E tudo que é essencial de onde a gente esteve, no início, não pode ser designado com objeto. Tanto o cordão umbilical, o líquido amniótico, o ar, né, quando a gente chega e respira. E a mãe é uma espécie de receptáculo imunológico. Por isso que a filosofia do Sloterdijk é uma filosofia imunológica. A mãe é um recipiente imunológico onde eu vou poder chegar a mim mesmo, de um modo não alienado, né? E aí eu posso ter uma rota ascendente no mundo. Não há necessariamente um equívoco. Então, espero que vocês tenham se interessado, e eu reconselho Thomas Bernhard e Esferas 1, porque aí você mergulha no ar gnóstico e depois você mergulha numa certa
vamos dizer assim, numa certa alegria, né? Se você não foi vítima do desamparo, vamos dizer, do abandono, há uma beleza em nascer. Como Sloterdijk escreve contra o livro do Cioran, o inconveniente de ter nascido, né? Há um conveniente de ter nascido se você encontrou mamilos eudaimônicos, fala mamilos felizes, fadas bebíveis, caramelos comestíveis, a velar sobre o seu berço e que irrompem tranquilizadoramente no interior da criança, formando um clube de associados, uma espécie de companhia, né, de companheiros que vêm para ficar. Aí que surge a dimensão interior do humano, que o Bernhard, por exemplo, não tinha, né? Nessa orfandade radical, né? Mas essa orfandade radical não é, então, vamos dizer, a existência humana, como seriam os heideggerianos. Isso é um caso. Então, espero que tenha podido acrescentar alguma coisa aí para vocês, que são analistas, gostam de ser desafiados, né? Então, um grande beijo e abraço a todos. Agradeço muito aí. Obrigada, Juliano. Obrigada, Cláudia. A gente tem aqui excelentes perguntas aí das pessoas aí convocadas pelas falas de vocês dois. Eu acho que a gente pode aí abrir para as perguntas. Eu anotei algumas aqui, Michele, você anotou também. Então, eu vou fazer 2 perguntas da Virgínia, acho que a gente pode colocar os 2 na tela. E aí a gente abre para as perguntas. Pode ser, Michele? Mas não é melhor a gente fazer as perguntas? E aí depois a gente põe os 2 para a resposta? Não, pode colocá-los na tela. A gente faz as perguntas, a gente sai e eles respondem. Olá, queria agradecer, Juliana e Cláudia, falas fantásticas, as pessoas aqui fizeram muitos comentários, tem perguntas aqui excelentes. Eu vou começar fazendo 2 para o Juliano, que é da Maria Virgínia. Juliano, se não há objeto, diferenciação, eu, outro, na melancolia, trata-se de psicose, qual o estatuto do eu melancólico? E a segunda pergunta, que também é da Virgínia, a intimidade tardia pode ter função retificadora para o esburacado? Se quiser responder. Agradeço a pergunta. Eu acho que... Eu posso só complementar, Juliano, que a minha vai na mesma linha aí da Virgínia, pode ser? Porque você vai falando do melancólico, que ele não sabe o que falta, né? O que perdeu. E aí eu fiquei me perguntando se não é essa a condição de todo sujeito dividido. E se esse vir a si que você fala, se a gente pode pensar isso uma condição análoga a um final de análise, se a gente pensar na análise lacaniana. Então, essas são boas questões. Não sei se eu vou conseguir pegar as 3, né? Mas a primeira que eu me lembro, a segunda da Virgínia, né? De fato, vamos dizer, um esburacado radical pode ser sintonizado mais tarde. Em termos sloterdijkianos, ele pode ser reanimado. A obra do Sloterdijk é uma antropologia filosófica, né? Tem um momento que é a animação do humano. Ele até fala, dá vários exemplos, um deles é o sopro pneumático, lá, o sopro de Javé sobre Adão, que ele sopra na cavidade nasal, né, do buraco que fica naquele boneco de argila, e o Adão vem, se anima, né, e o Adão sopra de volta, por isso que um sopra no outro, é uma espécie de díade, de devoção mútua, né. Então, alguém que está resfriado ontologicamente, vamos dizer como o Cioran, né, que adquiriu um catarro ontológico, está com uma pneumonia ontológica, ele pode ser reanimado, porque a música dele não foi tocada, digamos, né, ele não foi... É sempre uma ontologia relacional, né, quer dizer,
e ele ficou negligenciado ou desamparado. Então, você pode fazer uma animação. O terapeuta, no caso, poderia ser um reanimador, né? A diferença com o Lacan é isso, que não há uma, vamos dizer, essa falta aí, Lachose, né, que a mãe está sempre perdida, para o Sloterdijk é o contrário, é mais winnicottianamente, vamos dizer, falando, né? Vamos dizer, quando eu me fico em pé por mim, né, é porque, de algum modo, essa mãe ficou, não é perdida nesse sentido, é diferente aí, né? E o melancólico é quando faltou o eu, quer dizer, essa estufa aí, dessa díade sonora, eu estou dando um dos exemplos, podia ser outro, né? É só quando isso, vamos dizer, essa comunicação foi ruim, que você tem o esburacado, entende? Então, o esburacado não é a condition man, né? Ele é um caso de azar, né? E quando você tem, vamos dizer que eu toco lá, eu falo uma coisa para a Cláudia, eu quero morango, ela me traz morango, eu vou encorpando, a gente vai dando continuidade, eu vou vindo a mim de um modo forte, alegre, digamos, eu vou adquirir uma forma, né? Então não tem essa ideia aí de uma quebra, né? De uma cisão. Estou entendendo? É diferente aí, é uma descrição, essa antropologia filosófica descreve o humano, não está na chave aí do trágico. Então, o melancólico, ele perdeu algo que não é um objeto. O que ele perdeu foi o animador, vamos dizer, o animador não soube animá-lo, entendeu? A música, vamos dizer que eu gosto de samba, ele traz valsa, né? Eu dei um exemplo uma vez que eu falei, é um desajuste de dádiva. A Michelle gosta de Lacan, eu trago a sopinha do Winnicott. Então, aí a pessoa não... Sei lá, essa quebra aí que dá vamos dizer assim, que aí você não consegue encorpar, se constituir, tá entendendo? Quando funcionou bem essa díade, aí o cara vem a si. Isso pode acontecer depois na clínica, eu acho, que você pode ser animado a posteriori, entendeu? Então, basicamente, é isso. E a questão da melancolia não é que ficou uma simbiose com a mãe, faltou a simbiose. O analista vai ter que entrar em simbiose, emprestar o corpo, se fundir para que depois que ele possa emergir. Não tem essa coisa de querer cortar. Você só essa é uma diferença também. O Sloterdijk acha que isso é um judaísmo, uma fobia da mãe na psicanálise, né? Que o cara precisa exatamente dessa estocagem simbiótica para vir a si. Depois que ele fica robusto, ele vai, vamos dizer, se afastar. Normalmente a mãe vai para o supermercado e a criança vai para outro lugar, entendeu? Enfim, é só para mostrar que é diferente do relato psicanalítico aí. Então, não sei se eu respondi as 3 perguntas, se vocês quiserem, mas a simbiose, esse mergulho no outro, ele é necessário, né? E a gente não pode temer isso na clínica. Para quem está muito esburacado. Não é para pôr limite, é para se unificar. E isso, depois ele sai desse 2 em 1 aí. Então, eu acho que depois, eu já terminei, mas só para dizer que é diferente do que a gente está acostumado a pensar. Obrigada, Juliano. Vou fazer mais 2, Michelle, depois eu passo a palavra para você, tá bom? Quero. Bom, a Maria Letícia pergunta para a Cláudia se poderíamos sugerir que Primeiro Amor de Beckett é um tipo de experiência de luto. E também ela pede aí, acho que
as recomendações podem ser feitas pelos dois. Recomendações de livros escritos sobre o signo de um luto. Ela menciona Brilho do Bronze, de Boris Fausto, e Diário do Luto, do Barthes. Vocês querem responder essa primeiro ou já posso fazer mais uma aqui? Como que vocês querem fazer? Você está sem microfone, Cláudia. Michele, acho que ela pode responder essas duas, depois você já retoma. Pode ser? Pode. Cláudia? Então, eu vejo na obra do Beckett, né, tem dois textos especificamente que eu acho que são escritos sob a sombra do luto. Um dos textos é uma peça de teatro chamada A Última Gravação de Krapp. Nessa peça, durante a escrita dessa peça, o Beckett recebe uma carta comunicando que uma ex-namorada dele de juventude estava com câncer terminal. E durante a escrita do Krapp, ele mantém uma correspondência com essa mulher até a morte. Então, a peça, a última gravação de Krapp, ela ressoa um passado e ressoa também esse luto, não só por essa mulher, mas por várias outras mulheres, por várias outras moças que passaram pela vida do Beckett, né? Tem esse vestígio biográfico na obra. Uma outra obra que também eu acho que tem um signo de uma ideia de luto, não é exatamente um luto, é uma outra peça de teatro dele, da década de 80, chamada Improviso de Ohio. É uma peça que trata de alguém que perde um ente querido, e o Beckett, naquele momento, está com muito medo de que a esposa, que é 6 anos mais velha que ele já é um velhinho, já tem 80 e tantos anos, ele tem muito medo que ela morra. E ela, de fato, morre antes dele, né? E nesse momento ele está preocupado, que ele está escrevendo essa peça, ele tem muita preocupação com ela, e a peça é sobre alguém que perde um ente querido. Então, nessas duas obras do Beckett, eu acho que fica bastante explícita o luto, né, assim como no Thomas Bernhard, que do ponto de vista biográfico, entra na obra de alguma maneira. Eu acho que eu respondi, não sei. Respondeu sim, Cláudia. Tem mais algumas aqui. Então, Michele, eu vi que a Juliana Berlim traduziu, né? Eu li aqui, ela traduziu os Mestres Antigos e não está publicado, Juliana. Me parece que ela deixou ali o sobrenome dela, porque foi a dissertação de mestrado. Isso, que legal. Eu li aqui nas conversas. Sim. Tem uma pergunta dela, né, que ela está perguntando como vocês avaliam, né, esse espaço para o sentimentalismo nesse romance em especial, né, um dos poucos nos quais encontramos um tom quase confessional no relato de Heger sobre a morte da recente esposa. E tem mais uma dela, que ela pergunta se a ironia do Bernhard sobre a sua personagem, né, Heger, não seria um riso sarcástico sobre a pompa e a circunstância de uma Áustria que insiste em apresentar como uma nação relevante de verniz imperial. Você podia responder essas duas e aí a gente faz mais uma rodada. Eu acho que tem essa ironia, sim. Eu acho que tenho impressão, né? Eu não sou uma especialista em Thomas Bernhard, sou uma leitora de Thomas Bernhard que estudei um pouco melhor essa obra especificamente, o Mestres Antigos, mas conhecendo outras obras também, eu acho que sim, que existe essa ironia. Mas em relação à Áustria, eu também sinto que existe um amor, assim, pela Áustria, pelas belezas naturais, por um lugar que tem música, né, que tem coisas incríveis, e isso vai ao encontro de um modo do Thomas Bernhard escrever e se colocar, que é colocar, assim, ao lado desse mundo do demiurgo, né, que o Juliano citou aí, o Sloterdijk, com essa chave de leitura, né, que então teriam autores que acredita que estariam assim gnósticos, né, seriam como gnósticos modernos, né, mas ao lado dessa visão de um mundo muito complexo, duro e cruel,
explodem afetos verdadeiros e às vezes até alguma coisa que a gente pode chamar de verdade. Então, eu acho que tem essa ambiguidade também na relação dele com a Áustria. E qual que é a outra pergunta, Michele? Eu não... Ah, você está sem som. Michele? Ela está procurando. Já lembrei. Então, eu acho que tem um tom mais sentimental mesmo, assim. Eu sinto que tem um tom... Eu acho que, às vezes, alguns autores, por exemplo, o Beckett, quando escreve o Krapp, a última gravação de Krapp, que também está tá vivendo lá o luto dessa ex-namorada, né? É uma peça que tem alguma coisa mais sentimental que não é tão reconhecida como beckettiana. Acho que a morte, para as melhores pessoas, pode quebrar um pouco, né, aquela fleuma da ironia e talvez até de uma coisa assim. A Juliana está aqui falando, desculpa, Ju, só terminando aqui de falar, também, eu acho que tem a ver, é um amor debochado, ele gosta e destrói, mas ao mesmo tempo ama, né? Então, acho que tem esse lado, assim, ele coloca sempre o peso e o contrapeso, e daí você não consegue decidir por uma coisa nem por outra. Quer dizer, a crítica dele à Áustria, logicamente, ela é um peso, ela é uma coisa de uma mão só, né? Porque ele está acusando o passado nacional socialista da Áustria, né? Mas no conjunto de outras questões, assim, pensando, por exemplo, quando ele faz a crítica aos artistas de teatro, né? No livro Árvores Abatidas, ao meio teatral, de repente quem dá a palavra final e é genial é um próprio ator, né? Então ele tem essas ambiguidades que eu acho muito interessantes. Mas, Ju, diga. Não, eu pensei, né, que os gnósticos também podem ter amigos, né? E o Sobrinho de Wittgenstein é uma história de uma amizade, né? E eles se encontram no hospital. Um é doente mental, um está na ala do doente mental e ele está na ala do doente pulmonar, né? Eu estava relendo o início, lá que ele fala da ser de luz, lá, ser vital, né? Mas ele tinha... Esse livro celebra a amizade, né? O sobrinho, que é o neto, é o sobrinho do Ludwig Wittgenstein, que até está no pavilhão Ludwig do hospital para doentes mentais. É fantástico, né? Eu acho que os dois que eu mais amei foi o Árvores Abatidas e o Sobrinho de Wittgenstein. Nossa, são livros fantásticos. Juliano, mas eu acho que a gnose não impede que os homens que estão no mundo, mas não são do mundo, sejam amigos, né? Pois é. Os gnósticos se acham especiais, lá é Valentino, Basílides, né? O outro autor gnóstico é o Kafka, que muitos comparam ao Marcião, teólogo gnóstico, sabe? Então, essa coisa toda, que era o ambiente do Lacan, né? O Blanchot e o Bataille, os artistas do Blanchot, né? Que estão sempre exilados do mundo, né? Tem muito uma pegada gnóstica no século XX, nessas vanguardas artísticas, né? E a psicanálise lacaniana é tributária da ontologia do surrealismo, né? A ontologia do surrealismo tinha muito a ver com essa aniquilação do eu. Essa ideia de aniquilação do eu estava no Bataille, no Blanchot. O Lacan pegou isso para a teoria da psicose, né? Mas isso era o caldo de cultura, ele respondia muito a isso. Depois Sloterdijk comenta muito isso aí do Lacan, depois, se vocês quiserem, eu posso explicitar, mas para complementar a Cláudia, né, Cláudia? De fato, os gnósticos têm amigos, né? Depois eu leio um poema gnóstico, eu escrevi em 99, que eu acho que eu era gnóstico. Eu estou tentando também fazer essa virada aí do Sloterdijk. Mas, enfim, eu acho que o Thomas Berger é um autor genial, né? Tem essa briga lá, o Rand, que é mais lírico, né? Quem é o melhor escritor austríaco, né?
E tem o Sebald também, acho que os três maiores, né? O Bernhard, o Sebald Com certeza. e o Peter Handke. Mas, enfim, é um autor que no Brasil foi traduzido pouco, né? Como Sloterdijk foi traduzido pouco. O Thomas Bernhard tem só uns 10 livros aqui. E pouca coisa de teatro também, que ele escreveu muito teatro, mas vamos publicar aí a tradução da Juliana. Ela tem que levar numa editora, né? Tem E a que autobiografia levar. A a gente autobiografia apoia. do Bernhard, Cláudio, ele fala que ele tentou suicídio quando era criança umas 2, 3 vezes, né? Eu li nos anos 90 os livrinhos de autobiografia. Sim. E eu li em francês, na época, né? E lembro que tinha esse negócio do suicídio, que ele tentou várias vezes se enforcar lá na escola, né? A escola nazista passa a ser católica e tudo fica igual. É sempre assim, o mundo é um desastre, vira de uma coisa para outra, mas permanece terrível. Vamos aproveitar que a gente tem uma editora aqui, Juliana, por favor. Eu posso ler mais né, alguma, Patrícia? se você tem alguma aí. Michele, eu tenho mais umas 2 aqui. Você tem aí também? Tá. Eu faço uma e passo para você. O Paulo Evangelista pergunta para você, Juliano, se você tem algum livro ou sugere algum artigo que aproxime Sloterdijk da psicologia e da clínica. Bom, Paulo Evangelista é quem eu estou pensando, uma grande figura, é professor de psicologia da UFMG, Paul. Então, Paul, agradeço muito a pergunta. Eu acho que basicamente no Esferas 1, né? E em outros livros, tipo no Pós-Deus, tem essa teoria da animação. Em alguns momentos ele está desenvolvendo essa antropologia filosófica, né? Então, isso é interessante, é um cara que volta a falar em antropologia filosófica depois do Heidegger ter proibido falar em antropologia filosófica, né? Dizendo que tinha que fazer uma ontologia da finitude, né? Então ele pega todas as ciências humanas, coisa que o Heidegger não fazia, né? Ele pega etnologia, antropologia, essa psicanálise de autista, de criança e vai. Eu acho que está muito disseminado na obra, Paul, mas eu diria que o Esferas 1 continua sendo o lugar principal para esse diálogo com a psicologia, com a psicanálise. Tem várias páginas sobre Lacan e Freud, né? Páginas de discussão, e eu acho que continua sendo o principal, mas é disseminado na obra, né? Eu acho que, vamos dizer, eu diria isso, está disseminado, mas eu ficaria com Esferas 1 de novo, com uma leitura atenta. Obrigado, Paul. Michele, você tem a pergunta do José Gabriel aí? Ele está pedindo para fazer a pergunta dele, por favor. O José Gabriel Rossi diz, Juliano, que no livro Instabilidade de Perpétua traz um aforisma. É um aforismo. Enquanto todos procuram bálsamos e anestésicos para suas feridas, eu amei tanto as minhas que só enxergo através delas. E aí ele pergunta se Sloterdijk teria se tornado o seu bálsamo e por que não aceitar a condição de esburacado e abraçar o abismo enquanto condição humana. Então, isso aí eu tinha essa aposta aí, né? Eu era heideggeriano, né? Meio lacaniano em termos de alma, né? Mas eu vi que esse esburacamento não é a condição humana. Quer dizer, o Heidegger e o Lacan, infelizmente, estão errados nisso aí, né? Então, aí eu para honrar também um pouco vamos dizer assim, vamos dizer, não era um caso normal de ser humano, né? No meu caso, eu posso até ler o meu poema gnóstico, né? Eu fiquei muito amputado da díade comunicativa, assim, não houve isso que eu chamei para vocês de uma sequência, de uma continuidade, né?
com esse outro. Então, eu fiquei igual ao Bernhard também, nesse abismo esburacado, mas isso não é condição humana. Aí tem que corrigir o Heidegger. Isso aí é a condição de alguns azarados, né? E você não pode filosofar só em cima disso, que aí seria uma coisa... E transformar isso em radicalidade, entendeu? Essa viagem de transformar o abismo em lugar, né? Seriam os místicos, né? Aí é uma viagem, vamos dizer assim, muito heideggeriana, que fica muito distante do homem moderno, assim, das questões do cotidiano moderno, né? Das iniciativas. Eu acho que não se sustenta isso. Eu tentei viver isso e não funcionou. É quase que você transforma em privilégio. É uma aristocracia do negativo, né? Isso, os intelectuais ainda sofrem disso. Obrigada, Juliano. Tenho mais uma aqui, depois eu passo para... Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, eu gosto da fala do Juliano, estava rindo. Bom, o Ricardo pergunta para o Juliano se podemos dizer que a música comum, no canto de todos, a nota da morte nunca é cantada, mas todos sabem que ela está presente e o luto é encarar essa nota e ter que cantá-la. O que ninguém quer é o que ninguém quer. E a tristeza é o lugar que, no primeiro momento, encontra-se segurança. Não sei se você conseguiu entender, Ju. É muito boa. Eu não sei se eu peguei tudo. Eu acho que tem essa questão do poder morrer, né? A minha questão é se um cara quer ser para a morte permanentemente, aquele negócio que eu falei do Bernhard, se ele pode morrer em condições não trágicas e sem ser um místico. Agora, se você, vamos dizer, incorporou um self, vamos chamar de self para não falar em sujeito, para vocês perceberem a diferença de tradição aí, né? E aí, então, vamos dizer, é um desdobramento de si que você pode morrer e pode descer para baixo, digamos, né? Agora, alguém que não conseguiu existir, que não conseguiu chegar a si, fica mais difícil de morrer. Eu acho que mesmo, né, o Bernhard, nessa entrevista, você vê que a morte... Tem uma entrevista também que eu vi do Borges, a morte era uma questão bem difícil para eles, para o morto. Aquele que já é morto, é difícil ter que morrer de novo. Morrer de fato. Morrer de fato tem que ter existido. É. Agora, essa questão da morte, do envelhecimento, mesmo no Winnicott, não tem esse caráter trágico. A morte, ela tem esse caráter trágico dentro dessa tradição existencialista que o Sloterdijk está querendo quebrar com ela. Obrigada, Ju. Michele, mais alguma questão? Eu tenho uma, pensando nisso que o Juliano estava trazendo agora, né? Numa das partes da fala da Cláudia, você diz que trágico, que ele escreve, né, movido pelo ódio, e que trágico é superar o luto, que a sabedoria da vida estaria aí na superação de algo tão difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim. Então, porque se você ama tanto alguém que quando essa pessoa parte, você tem vontade também de acabar com tudo, e de repente um dia você acorda e você saiu da depressão, isso parece uma traição ao sentimento por aquela pessoa. Eu acho que a gente vive sob a estrela do hábito. E o hábito o hábito faz a gente voltar para a vida. O hábito pode ser uma coisa muito ruim, que gera enormes automatismos, mas o hábito também, ele faz voltar. E esse voltar é estranho, né? Porque ele é uma diferença em relação a uma dor de fato. Isso me lembra uma cena do Proust. Alguém tinha perguntado também outros livros sobre luto. Tem uma cena do menino Marcel, Em Busca do Tempo Perdido, eu até separei aqui, porque ela fala da sensação de uma espécie de luto do menino, mas não por uma pessoa perdida, mas porque ele vai para um lugar muito diferente do lugar da família dele, dos pais dele, né?
E, então, inclusive, é uma passagem que quem destaca é o Beckett, no ensaio que ele escreveu sobre Proust. E aqui o menino Marcel, né, ele chega a primeira vez em Balbec-Plage, né, uma estação de veraneio na Normandia, e eles vão ficar hospedados, ele e a avó, no grande hotel. E eles vão ficar muito tempo hospedados nesse grande hotel, e quando ele chega lá, ele fica muito assustado, porque não tem o pai, não tem a mãe, não tem as coisas que ele conhecia antes, e o quarto é povoado de objetos que ele vai demorar para se acostumar, né? E ele tem que chamar a avó que está no outro quarto para vir dar água para ele está sofrendo, enquanto criança, de estar distante do que ele conhecia, num lugar absolutamente novo. Mas, diz o Beckett, né, meio parafraseando o livro, mas esse pavor frente ao pensamento da separação dos seus pais, de si mesmo, de Gilberte, é dissipado por um terror maior, quando ele pensa que a dor da separação sucederá à indiferença, que a privação deixará de ser uma privação quando a alquimia do hábito tiver transformado o indivíduo capaz de sofrimento em um estranho, para quem os motivos daquele sofrimento serão não mais uma história sem maior importância, quando não apenas os objetos de sua afeição tiverem desaparecido, mas também aquela própria afeição. E ele pensa em como é absurdo o nosso sonho de um paraíso com retenção da personalidade, já que a vida é uma sucessão de paraísos sucessivamente negados, que o único paraíso verdadeiro é o paraíso que perdemos e que a morte a muitos custará, e que a morte a muitos curará do seu desejo de imortalidade. Então, aqui eu acho que vai ao encontro do que você perguntou, Michele, desse trágico, né? Esse trágico é isso aqui, que o menino Marcel também sente, né? Que em algum momento, mais assombroso do que estar distante de tudo que é familiar, é se acostumar com aquilo que não é familiar. Então, é mais ou menos isso que eu acho que eu poderia sugerir também como leitura complementar. Obrigada, Cláudia. A gente tem uma pergunta aqui da Virgínia para o Juliano. Loparik faz uma aproximação de Heidegger com Winnicott. O ser lançado no mundo precisa de continuidade para existir, dada por aquele que materna. Ele faz outra leitura de Heidegger que não agnóstica? É legal, ela conhece. Eu fui aluno do Loparik, até a gente estava para fazer uma live sobre o Winnicott e Sloterdijk, que é essa coisa aí para sair da nuvem tóxica do negativo, ia conversar sobre isso. Eu acho que o Heidegger é um pensador Eu discordo assim, de aproximar Heidegger do Winnicott, porque o Heidegger é mais lacaniano, a pensar a estrangeiridade, né? O jogado aí no mundo, essa finitização, a fenda, né? O negativo como originário, né? O Heidegger é gnóstico. O Winnicott ama o mundo, vamos dizer, é o amor no mundo, realizado no mundo. Eu acho que ele fez isso mais por razões acadêmicas, tá? Hoje ele já se afastou muito disso, porque a teoria do amadurecimento winnicottiana é diferente da teoria da acontecência heideggeriana. Por exemplo, na acontecência heideggeriana não tem amadurecimento, mesmo essa questão do envelhecer, do poder morrer, né? E a diferença é exatamente essa. O Heidegger é agnóstico, isso, o Hans Jonas, todo mundo fala isso. Você não precisa estudar gnose, basta ler Ser e Tempo. O homem caído no mundo, alienado, precisa se salvar. O Lacan adorava Heidegger, né? E o Winnicott é mais bonachão, né? Brincando com as criancinhas lá, é o vovozinho simpático. Eu acho que são afetos bem diferentes. A Stimmung, como falam os filósofos, né, que gostam de falar alemão, o Caetano falou que não sabia alemão, então ia fazer música, né? Eu devia ter feito música. Mas ele fala que só é possível filosofar em alemão. Tem essa Stimmung do afeto, do não e da estrangeiridade, e o Sloterdijk está tentando trocar por essa outra Stimmung, por esse afeto do sim, né? O Winnicott está muito mais desse lado. Então, o Loparik manja muito disso aí tudo, mas eu acho que com o tempo ele foi indo cada vez mais para o Winnicott e percebendo que o Heidegger é gnóstico.
Michele? Então, Não, se quer continuar, continua, Juliano. não, é só isso aqui, eu não posso falar em nome dele, eu gosto muito dele e tal, mas eu sei que ele não ficaria ofendido de eu falar isso. Juliano é bem provocativo aos lacanianos, né? Tô adorando isso. Eu ia comentar, Cláudia, que assim, como a gente vive diante dessa situação trágica, né, em que a gente vai se acostumando a isso que é tão fora do que estava da vida cotidiana que a gente levava, né? Aqui não tem mais perguntas, Paty. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Estão pedindo o poema do Juliano. Juliano, seu poema. Quem mandou voltar a fitinha? Ela vai ter que igual, hein? Eu não queria fazer esse narcisismo aí. Viu? Os manuscritos gnósticos foram encontrados em 45, em Nag Hammadi, eu esqueci agora o nome, no Egito. Sim. E muitos falaram, não precisa ler isso aí, basta ler o Seritempo. E eu fiz um poema gnóstico em 1998. Aí vocês vão entender bem o espírito da gnose. Ó. Enquanto a aranha cerzia o frágil arabesco da sua teia, vi que a imensidão da noite circundante permanecia atravessando todas as linhas brancas do traçado, e que ela passeava dentro da doçura de um abismo. Quer dizer, a aranha faz a teia na noite, ela anda naquela fileirinha e tem o abismo o tempo todo, né? Lembrei-me, então, de uma outra maravilha cujo nome é homem. Descobri o segredo de uma afinidade. Se a aranha faz a teia, o homem tece biografia. Biografia é a tristeza de não ter podido residir no elemento negativo. Quer dizer, a tristeza de ter de existir no elemento branco da teia. Se o homem foi constrangido a abandonar a simplicidade da noite pela loucura do nascimento, o vômito do nascimento, ele pode, uma rememoração permanente do oculto, suportar a luz cansada que vigora na passagem pelo exílio deste mundo. Então aqui eu provo para vocês que eu era agnóstico. Ô, Juliano, você ainda tem um quadro uma fotografia que você tinha de uma teia de aranha super bonito, que tem a ver com esse poema, não tem? Acho que uma vez um aluno, um rapaz que lia Heidegger comigo, fotografou uma teia de aranha na noite no Uruguai e me deu isso. Foi daí que eu escrevi esse fragmento. É uma teia de aranha, você vê o abismo, e ela, a cada passo dela, vamos dizer, o ser para a morte não está no fim da teia, tá? A qualquer momento, a relação é permanente com a possibilidade de não mais existir, né? O Bernhard está... Então, isso mostra que você está... Agora, a loucura de ter que existir, de ter que andar no mundo, é como se fosse isso. Por que abandonar a simplicidade da noite pela loucura do nascimento? Isso é uma frase gnóstica, como o Borges falou, né? Odeio os espelhos e a cópula, porque ambos... Ele fala, se os gnósticos tivessem vencido, frases como a de Rimbaud, já não estamos no mundo, seriam corriqueiras. Em termos clínicos, os gnósticos não conseguiram chegar ao mundo. Eu escrevi um romance agora, que vai ser publicado, que é isso, como é que alguém chega ou não chega ao mundo. É muito isso. Mas eu adoro os lacanianos, por isso que eu provoco, assim, porque eu sou, no fundo, eu sou lacaniano, mas eu quero me curar. Ele está querendo ajudar vocês. Tem que furar. Os lacanianos falam... Lacaniana, eu escutei isso. Viu? Os lacanianos falam tanto no furo, tem que furar a teoria dele também, dá mais furo lá. Gente, eu queria agradecer muitíssimo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Foi Michele. um encontro muito rico, sabe? A quem esteve aqui com a gente até agora, pelas perguntas assim, excelentes. A gente não tem sorteio de livro hoje, mas no próximo nós retornaremos com os sorteios. E para quem está perguntando, essa live ela fica salva na página, mas depois a gente trabalha esse material, edita e posta no nosso canal no YouTube. Quem quiser,
se inscrever no canal para ficar atualizado aí com os nossos conteúdos, mais ainda, psicanálise, literatura e política. Cláudia, quer terminar lendo alguma coisa para a gente fechar a noite? Eu não me preparei para trazer, para ler talvez, deixa eu ver, eu acho que vai fugir muito, mas eu gostei, adorei, eu gosto de estar junto com o Juliano, e foi muito bom, Ju. Eu gosto muito da Cláudia, que é minha amiga, só para falar que o Paul, e tem um outro vendo a gente aí, que eu considero ele um grande filósofo, aí, professor na Federal do Paraná, está vendo a gente, Cláudio, Vinícius Figueiredo. Esse é filósofo de verdade, eu preciso chegar nele ainda. Ô, Juliana, eu também queria, eu falei outro dia, mas queria repetir, né, que eu conheço o Thomas Bernhard por meio do Juliano, foi ele que me apresentou há muitos anos atrás, né, talvez no ano 2001, né, Ju? Eu acho que o pessoal que está vendo merece ler o Bernhard, né? Esse merece, ainda mais no Brasil, no mundo de hoje. O Bernhard era um cara indignado, né? Bravo, faltava um Bernhard. Ele tem o tom da elocução certo para a gente falar hoje. É bom. Então, eu agradeço muito também. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que esteve com a gente até agora. Tchau, tchau, gente. Beijão, Cláudia. Eu agradeço vocês também, e eu queria lembrar que a Livraria da Tarde fez aí uma sugestão de leitura, que a gente vai postar daqui a pouquinho. Pedir para vocês adicionarem no nosso Instagram, que é o Mais Ainda 2014. A gente tem feito algumas lives lá também. Você já tem a data da próxima, Paty? Está confirmada ainda não? Tá. Oi, a próxima é a sua. Você deve ter a data. Em setembro, a gente vai falar de psicanálise e a necropolítica com Paulo Bueno, aí lá pelo Instagram. Super agradeço vocês, obrigada por quem acompanhou, pelos comentários. Até a próxima. Boa noite, gente.